Meu nome ouvirei Jesus chamar. A paz do Senhor Jesus Cristo, a todos nossos irmãos, a todos o pessoal que estão no Facebook, os nossos amigos, todas as pessoas que vão estar participando do nosso estudo e aqueles também que vão, no decorrer dos dias, da semana, do mês, vão também ver esse estudo, participar e junto nós aprendemos da palavra do Senhor Jesus. Hoje é quarta-feira. Como nós fazemos todas as quarta-feiras, nós temos estudo bíblico. Hoje estamos aqui direto da cidade de Mongaguá, reunido com os nossos irmãos. Hoje nós estamos iniciando as lições bíblicas do terceiro trimestre do ano de 2023. Então hoje nós vamos iniciar com a primeira lição desse trimestre. Lembrando que esse trimestre, ele tem, no contexto geral, nós vamos estar falando como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Esse é o nosso contexto geral. A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Então hoje a lição de número 1 que nós vamos estar estudando, ela traz o título dizendo: a Igreja diante do Espírito da Babilônia. Essa é a primeira lição. Já quero saudar na paz do Senhor Jesus Cristo, pastora Mauri, também a missionária Terezinha, minha irmã, lá de Populina. Há 2 semanas atrás estávamos juntos lá e eu tive esse privilégio de fazer direto lá da casa da minha irmã Terezinha. A paz do Senhor Jesus Cristo também, nosso irmão Romildo. Que Deus abençoe os irmãos que estão chegando e nós já vamos então iniciar essa lição com uma oração. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, nesta noite, oramos, meu Pai querido, pedindo ao Senhor, a Deus, que neste momento o Senhor nos dá sabedoria, nos dá entendimento, para junto, meu Deus, nós aprender da Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo, meu Deus, possa colocar no nosso coração, na nossa mente, na nossa alma, nos dar entendimento e sabedoria para junto nós aprendermos a Tua palavra. Senhor, neste momento, apresento nas Tuas mãos aqueles que estão enfermos, aqueles que estão passando, meu Deus, momentos difíceis sobre as suas vidas. Pai, nós oramos pela nossa irmã lá de Olinda, Senhor Jesus, a nossa irmã Vilma. Oramos pelo seu genro, o Romário. Oramos, meu Deus, por todos os seus familiares, Senhor. Que o Senhor possa contemplar o Romário, Senhor, naquele hospital. Que o Senhor possa dar a ele, Senhor, a saúde. Livrar ele, Senhor, dessa enfermidade, deste mal, desse problema. E assim, ó Deus, nós oramos por todos que estão, ó Pai, também necessitados das nossas orações, Pai. Apresentamos aqueles que estão no grupo de oração da nossa igreja, casa de oração. Apresentamos aqueles que estão no nosso grupo de oração também da família. Que o Senhor possa, Deus, através da Tua bênção, da Tua graça, contemplar cada um, estender as Tuas mãos e fazer o Teu milagre em nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, irmãos, alcançamos mais uma oportunidade, mais uma bênção, de nesta noite nós estarmos então iniciando mais um trimestre com os nossos estudo bíblico, com as nossas lições bíblicas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nosso texto áureo desta noite está escrito: e na sua testa
estava escrito o nome Mistério, a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Isso está escrito em Apocalipse 17, versículo de número 5. Nossa verdade prática. A igreja deve resistir ao espírito da Babilônia, presente no cenário atual, ou seja, nos nossos dias de hoje. Isso deve ser feito por meio do compromisso inegociável com a autoridade da palavra de Deus. Aqueles que realmente têm compromisso com a palavra de Deus não negocia jamais com os espíritos da Babilônia, mas sim resiste o espírito da Babilônia, né? Isso é inegociável, não pode ser negociado. Nossa leitura em classe desta noite está no livro de Apocalipse, capítulo 17, versículo de número 1 até o versículo de número 6. Então vamos ler. Diz assim: E veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram-se com vinho, com as suas prostituições. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlate, adornada com ouro, com pedras preciosas e com pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e das imundícies da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome Mistério, a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei com uma grande admiração. Então está aí a leitura do texto bíblico, livro de Apocalipse, capítulo 17, versículo de 1 ao 6. A nossa lição dessa noite, ela tem o objetivo, no tópico de número 1, apresentar o significado de Babilônia. Tópico de número 2, alencar o sistema que forma o espírito da Babilônia. Terceiro tópico, de marcar a posição que se espera da igreja nesse contexto. Então, é sobre isso que nós vamos estar estudando nessa lição de número 1 desta noite. Nossa introdução. O Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo, como está escrito em Apocalipse 1, e primeira parte, cujo propósito é mostrar as coisas que brevemente devem acontecer, por ser de natureza escatológica. O livro não é fácil de interpretação, e por isso convém esclarecer que nessa lição não se pretende identificar a Babilônia literal, nem listar os grandes eventos da grande
a listar os eventos da grande tribulação. Nossos objetivos é alertar a igreja acerca dos aspectos gerais do espírito da Babilônia presente no cenário global em que vivemos. Ou seja, nessa lição não tem como nós falar totalmente de tudo sobre o livro de Apocalipse, porque o tempo é curto. Então, só para nós entender, o livro de Apocalipse, ele significa revelação de Jesus Cristo, as coisas que breve, no final dos tempos, vão acontecer. Então, são revelação. O livro de Apocalipse significa revelação de Jesus Cristo. E o que nós vamos estar lendo aqui, nós vamos entender assim que o livro de Apocalipse, ele é escatológico. O que nós vamos estar estudando é escatológico. O que significa isso? O que significa ser escatológico? Escatológico é a doutrina das coisas que devem acontecer no fim do mundo. Então, quando nós falamos de escatologia, nós estamos falando das coisas que vão acontecer, as coisas que vão acontecer no final do mundo, no final dos tempos. Então, o livro, ele não tem assim muita facilidade de interpretação, porque está falando do futuro. E nós precisamos então estar atento, entender do que o livro está falando, né? Primeiro ponto que nós vamos estudar é Babilônia e o seu significado. Babilônia e o seu significado. Primeiro ponto, a grande prostituta. A grande prostituta, nosso primeiro ponto que nós vamos estar entendendo. A personagem é apresentada como a grande meretriz, com a qual os reis da terra se prostituíram, como está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 17, versículo de 1 ao 2. No contexto bíblico se destaca 3 termos grego, que significa porne, que é prostituição. Depois, porneu, prostituir-se. Depois, porneia, significa prostituição. Na mensagem dos profetas do Antigo Testamento, essas expressões apontam para a idolatria, isto é, a prostituição espiritual. Então, quando nós falamos a idolatria, nós estamos falando de prostituição espiritual. Então, nós precisamos entender do que está falando a palavra de Deus quando fala de prostituição espiritual. É quando as pessoas estão praticando idolatrias. Então, a idolatria, ela é pecado. A idolatria é a prostituição espiritual. Em Apocalipse, as muitas águas onde a prostituta se assenta, ela simboliza multidões seduzidas pela idolatria, paganismo e sua oposição à fé cristã. Então, quando nós vemos ali aquela revelação que a Bíblia faz, ela está falando, como nós acabamos de ler aqui, que quando a mulher, que é a personagem lá da leitura bíblica, a personagem, fala que é apresentada como meretriz, com o qual o rei se prostituiu, que no contexto bíblico se destaca os 3 termos gregos, está falando da prostituta, está falando de prostituir-se, está falando de prostituição. Na mensagem dos profetas, ou seja, que os profetas pregavam lá no Antigo Testamento, nós estamos vendo aqui as expressões que apontam para a idolatria, que é a prostituição espiritual. Em Apocalipse, as muitas águas
onde a prostituta se assenta. Ela simboliza multidões seduzido pela idolatria, pelo paganismo e pela oposição à fé, ou seja, multidões, não está falando de uma nem duas pessoas, está falando de uma multidão que está se desviando da fé, está praticando a idolatria, o paganismo e está se colocando em oposição à fé de Cristo, a fé cristã, a fé que o Senhor Jesus nos ensinou. Então, depois nós vemos aqui, assim a prostituta é identificada como uma das facetas da imoralidade do falso sistema religioso apresentado pelo espírito babilônico. Quando nós falamos aqui, identificada como uma das facetas, nós vamos entender que essas facetas são as diferentes faces. Está falando sobre várias caras, vários tipos ou de máscara que a pessoa coloca para esconder a sua verdadeira identidade, ou seja, nós estamos falando aqui sobre religiosidade, as pessoas que elas servem uma religião, mas realmente não servem o Deus Todo-Poderoso. Então, são chamados aqui de que a pessoa ela está praticando uma prostituição identificada como uma faceta, ou seja, a moralidade falsa de sistema religioso que é apresentado pelo espírito da Babilônia. As pessoas que apenas servem uma religião, mas não têm compromisso com a palavra de Deus. Então, elas é considerada como faceta porque ela tem várias caras. Elas usam vários personagens de uma só pessoas. Como nós vamos continuar lendo aqui. A mulher e a besta escarlata. No segundo ponto, a mulher e a besta escarlata. A mulher montada sobre a besta é a descrição de uma prostituta, que está escrito em Apocalipse capítulo 17, versículo 3. Onde nós lemos lá na leitura, que diz assim: levou-me ao espírito do deserto e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlata. Então, essa mulher que nós vamos falar dela agora, a mulher da besta escarlata. Então, a mulher montada sobre a besta tem a descrição de grande prostituta. Ela se veste de púrpura, de escarlata, o que significa um reinado de luxo, riqueza muito forte, né? Uma riqueza muito grande. E quando nós falamos aqui de escarlata, nós estamos falando de uma cor viva, uma cor vermelha muito vivo, é a cor escarlata. E aqui significa então que ela se veste de escarlata, o que significa o reinado de luxo. Então, tudo que foi visto por João naquela visão lá do Apocalipse tem um significado. Então, nós estamos falando agora justamente da mulher que estava montada sobre a besta. Ela estava, então, dessa maneira, vestida de púrpura, escarlata, que o significado é de muito luxo. Ela também se adorna com ouro, pedras preciosas e pérola, o que sinaliza o materialismo e o poder econômico. O cálice que estava nas suas mãos diz a respeito das abominações, das imundícies e também das prostituição. O que se representa isso? Toda forma de obscena, impura, de contaminação moral e espiritual da sociedade. Então, aquilo que ela
estava lá na visão, onde João viu aquela visão, simboliza isso. Simboliza então aquele cálice que estava sobre a mão daquela mulher, significa dessa forma então que nós a respeito as abominações, as imundícies da sua prostituição, o que se representa toda forma obscena, impura, de contaminação moral, espiritual da sociedade, ou seja, do povo, de uma forma geral. Então João estava contemplando essa visão que Deus mostrou a ele, das coisas que iria acontecer no futuro, ou seja, no final dos tempos, no final do mundo. A fera na qual a mulher estava montada é a besta que saiu do mar. Trata-se do anticristo pelo poder de Satanás. Faz oposição a Jesus, ou seja, a besta que a mulher estava montada, ela traz o significado do anticristo que faz oposição a Satanás. Faz opção a Jesus, ele faz opção a Jesus, não a Satanás. Ela faz, representa o anticristo que faz que faz oposição, ou seja, que é contra Jesus. Faz oposição a Jesus. É contra Jesus. Ele profere blasfêmia consciente, repusa ao senhorio de Cristo. Ou seja, Satanás ele faz oposição ao Senhor Jesus, ele fala blasfêmia, profere blasfêmia, inconsciente, repusa o senhorio de Cristo, ou seja, ele não aceita que Jesus Cristo é o Senhor. Ele não aceita. Ele faz oposição, ele tem nojo, ele tem revolta, ele tem oposição violenta contra o poder do nosso Jesus. Ele não aceita, ele faz oposição e ele tem nojo. Ele, além de ter nojo, ele se revolta e ele faz oposição violenta ao Senhor Jesus Cristo. É isso que nos afirma a palavra do nosso Deus. Então preste bastante atenção para nós entender direito o que diz a palavra do Senhor Jesus Cristo. Suas 7 cabeças e 10 chifres simbolizam os poderes do mundo e a sua força política. Temos que prestar muita atenção, tomarmos muito cuidado quanto a isso então. Porque olha o que está mostrando a palavra de Deus. Naquela visão, os 10 chifres, as 7 cabeças e os 10 chifres, eles simbolizam os poderes do mundo e a sua força política. Em Apocalipse 17:3 ainda, a união entre cavaleiro, mulher e a montaria, besta, simboliza nefasta força do sistema religioso, econômico, político do espírito da Babilônia. Então nós vemos que tudo traz um significado, onde a palavra de Deus está deixando claro para nós, que simboliza aquela mulher estando montada naquela besta fera. Simboliza então a nefasta força do sistema religioso, econômico, político e do espírito da Babilônia. É uma força, quando fala aqui, simboliza nefasta. Essa palavra nefasta significa mal, maligno, malvado e perverso.
Então, aonde diz aqui que todas as forças religiosas, econômica e o espírito político e o espírito da Babilônia. Isso que nos mostra a palavra de Deus. Ponto de número 3. Mistério a grande Babilônia. Mistério a grande Babilônia. Na sequência da revelação, o nome da prostituta é desvendado como mistério. A grande Babilônia. O termo mistério, ele indica que o nome Babilônia não é meramente geográfico, mas ele é simbólico. Ou seja, quando nós falamos, muitas das vezes pensa numa cidade. Alguém pode sentir até meio chateado. Poxa, eu moro na cidade chamada Babilônia. E agora? Não tem nada a ver. E isso não significa o termo geográfico, mas isso está trazendo o significado simbólico, é apenas um símbolo. Então, Babilônia é descrita como a grande, porque é poderosa e de vasto alcance. O que é a palavra vasta? É de amplo alcance. Um espaço, alcança um espaço muito grande. Então, é dessa forma que nós temos que entender. Babilônia é descrito como grande, porque ela é poderosa, de grande, seja, de vasto alcance, grande alcance, e refere-se à mãe das prostituições e das abominações da terra. Ela representa essa mãe das prostituições. Ela é a mentora de toda a rebelião contra Deus e a consequente depravação da sociedade. Então, Babilônia, ela traz também esse significado. Ela é a mentora. O que é a palavra mentora? Significa conselheira, significa uma guia, uma orientadora. Então, a palavra mentora. Então, Babilônia significa tudo isso. Conselheira, significa uma guia, significa uma orientadora, de acordo com como nós estamos lendo aqui, de toda a sociedade, consequentemente, depravação da sociedade. Responsável, Babilônia é responsável pelos assassinatos dos santos, das testemunhas de Jesus. Responsável também pelos assassinatos. É como nós estamos aqui olhando para a palavra, é Babilônia, responsável pelos assassinatos dos santos, das testemunhas de Jesus. Simboliza o espírito de perseguição e a desconstrução da fé bíblica. Desconstrução da fé bíblica. A paz do Senhor também, nossa irmã Olímpia. Deus abençoe minha cunhada Olímpia, seja bem-vindo à nossa live. Não se trata apenas de uma cultura sem Deus, mas de uma cultura contra Deus. Então a Babilônia, ela não se trata só de uma cultura, de nós olhar e falar assim, olha, a cultura daquele povo é sem Deus. Não, ainda é pior do que isso. Nós olhamos e nós vemos que a cultura daquele povo, ela ainda é contra Deus. Ou seja, é pior do que a cultura daquelas que não tem Deus. Porque ela ainda é uma cultura contra o próprio Deus. Voltando então para a nossa leitura. Então não se trata apenas de uma cultura sem Deus, mas de uma cultura contra Deus. Assim, o espírito da Babilônia é um sistema global, deliberadamente anticristão.
é terrível, né? Quando nós falamos a palavra Babilônia. Então, nós precisamos entender claramente o que significa, né? Mas vamos ver no decorrer de todo o nosso estudo. Vamos agora para o tópico de número 2. Tópico de número 2, ele vai falar sobre o espírito da Babilônia. No sistema religioso, depois nós vamos falar nos sistemas político e cultural, e depois nós vamos falar também sobre deixa eu ver aqui, sobre o sistema econômico. Então, primeiro ponto, nós vamos falar sobre o sistema religioso. Primeiro ponto, sistema religioso, o espírito da Babilônia faz com que as pessoas sejam seduzidas pela própria prostituição espiritual, ou seja, faz as pessoas então ser idólatra, faz as pessoas praticar a idolatria. Porque lembre bem, como nós já falamos aqui nesta noite, quando nós falamos de prostituição espiritual, nós estamos falando sobre a idolatria, esse pecado chamado idolatria. Então o espírito da Babilônia faz com que as pessoas sejam seduzidas pela prostituição espiritual, ou seja, pela idolatria. Nesse sentido, o culto ao ego torna o ser humano amante de si mesmo, ou amante do dinheiro e dos deleites. O que significa isso? As pessoas, então, estão querendo glória para si. O culto não é mais para Deus, né? O culto não é mais para Deus, agora é para si próprio. As pessoas querem glória para si próprio. As pessoas são amantes de si mesmo, ou amante do dinheiro, amante do dinheiro. Então é por isso que a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, ela nos orienta a respeito desse pecado chamado também prostituição espiritual, que é também idolatria. As pessoas se tornam então amante de si mesmo. As pessoas, como nós vemos aqui, no sentido do culto ao ego, torna-se o ser humano de si mesmo, ou amante de si mesmo, ou do dinheiro, ou dos deleites. O que é a palavra deleite? É qualidade de caráter que é imoral, que faz que as pessoas fiquem libertino, faz as pessoas que se entregam ao sexo, aos prazeres carnais, e se tornam então pessoas que não têm mais compromisso com o próprio Deus. Não é mais toda a honra e toda a glória para Deus. A glória é puxado para si próprio, quer a sua glória, ama o seu dinheiro, o seu próprio ego, a sua própria pessoa, e não se interessa mais como a palavra de Deus nos orienta que a pessoa deve servir o Senhor de uma forma totalmente diferente, a ponto da pessoa então não desejar as coisas malignas, as coisas deste mundo, porque as pessoas que servem a Deus realmente de coração, as pessoas que não caem na libertinagem. O que é libertinagem? Libertinagem, para nós entender um pouquinho, é uma conduta pessoal que se entrega aos prazeres sexuais. As pessoas não têm mais compromisso com Deus. Então as pessoas fazem só aquilo que traz prazeres carnais. Não tem mais compromisso com o próprio Deus. Então são as pessoas que praticam libertinagem. E aqui diz, além disso, o argumento de liberdade estimula devassidão por meio de afrouxamento da moral. É isso que a palavra significa, devassidão, por meio do afrouxo
Afrouxamento da moral. O que é devassidão? É quem pratica impureza, quem tem atitude envergonhosa. Então, a pessoa que pratica impureza, que tem atitude vergonhosa, seja em qualquer lado, na política, nos nossos negócios, na igreja, na nossa casa, em qualquer lugar, seja em qualquer área, é o afrouxamento da moral. O ecumenismo doutrinário provoca a erosão da fé bíblica. O relativismo rejeita a doutrina dos apóstolos e a autoridade bíblica. Então, olha, o argumento liberdade estimula a devassidão por meio do afrouxamento moral. Depois o que acontece? O ecumenismo doutrinário provoca uma erosão da fé bíblica, ou seja, uma explosão. A erosão é uma explosão da fé bíblica. O relativismo rejeita a doutrina dos apóstolos e da autoridade bíblica. O que é o relativismo? Aqui está falando que o relativismo rejeita a doutrina dos apóstolos. O que é o relativismo? Que se refere a concernente, a referente do conhecimento humano. Ou seja, quando nós falamos em relativismo, é aquelas pessoas que já não aceitam mais conselho, não aceitam a doutrina da Bíblia Sagrada, mas eles procuram uma doutrina que cria na sua própria cabeça, não aceitando as doutrinas de Deus, não aceitando as doutrinas dos apóstolos. Quando nós estamos falando de doutrina, nós não estamos falando de uso e costume. Nós estamos falando da doutrina que quando as doutrinas bíblicas, porque cada igreja elas trazem o seu costume. Cada igreja traz então as suas regras, os seus estatutos. Então toda igreja tem uma regra, tem uma doutrina, mas nós não estamos falando de uma doutrina da igreja. Nós não estamos falando de uma regra da igreja. Nós estamos falando da doutrina bíblica. Porque quando nós falamos da doutrina bíblica, nós estamos falando de algo que o próprio Deus ele entregou aos apóstolos. E hoje, às vezes, nós vemos costumes diferentes. Então, quando nós falamos de costume de igreja, não é a doutrina bíblica. Então, nós precisamos entender muito bem o que diz a palavra de Deus. Então, o relativismo ele faz a pessoa rejeitar as doutrinas dos apóstolos, a doutrina da Bíblia. E ele cria na cabeça dele que todas as coisas que ele tem que saber são as coisas criadas pelos humanos. Não tem nada a ver com aquilo que ele aprende na Bíblia, na palavra de Deus, dos apóstolos. Então, o humanismo, ele interpreta a resistência dos mandamentos divinos. Humanismo também. O humanismo rejeita as doutrinas e só acredita nas coisas humanas. Não acredita em nada espiritual. Só acredita nas coisas humanas. Ele é humanista. Então ele tem uma resistência das coisas de Deus. Ele resiste. Ele não aceita as coisas de Deus. Ele resiste. O sincretismo mistura o sagrado com o profano. Ou seja, sincretismo são aquelas pessoas que misturam as coisas de Deus com as coisas do mundo. As coisas que é sagrada com as coisas que é amaldiçoada, com as coisas que é profana, com as coisas que Deus não abomina, que Deus rejeita. Mas essas pessoas que estão no ciclismo,
eles misturam as coisas sagradas com as coisas profanas. Assim, tudo passa a ser permitido. Tudo. Ou seja, nada mais precisa observar que é pecado, que não é pecado, não. Tudo para eles é permitido. E a verdade é desconstruída. Toda a verdade da palavra de Deus para eles é desconstruída. Eles não consideram. Eles rejeitam a verdade de Cristo, a verdade da palavra de Deus, e colocam como fosse uma coisa que tudo é permitido. Pode misturar as coisas profanas com as coisas sagradas. Assim nós vemos também na política, né? Nós vemos na política, às vezes as pessoas usam o nome de Deus, as pessoas usam Deus, e às vezes eles estão usando de uma maneira que eles estão profanando o nome do Senhor. Eles estão cometendo erros, pecado, e também induzindo as pessoas a errar, porque as coisas sagradas não podem ser misturadas com as coisas profanas. Inclusive, nós estamos vendo o perigo nas igrejas de pessoas que não têm compromisso com a palavra de Deus, que estão usando os púlpitos. Em vez de pregar a palavra de Deus e ganhar alma, em vez de falar das coisas santas, das coisas de Deus, estão levando o púlpito como fosse um palanque político. Então, nós temos que tomar muito cuidado quanto a essas coisas também. Mas para eles tudo é permitido, nada mais é pecado. É isso que está falando aqui para nós entender. Em consequência disso, a igreja verdadeira brutamente são perseguidas, ou seja, a igreja que não aceita esse tipo de coisa, às vezes passa a ser perseguida, passa a ser criticada, às vezes são atacadas, são taxadas como pessoas que não têm conhecimento, pessoas bobas, pessoas que do passado. Muitos falam assim, olha, você ainda está vivendo o tempo passado, agora tudo é diferente. Então, são taxados dessa forma, mas a igreja verdadeira, elas são brutalmente perseguidas, mas ela continua fazendo aquilo que é de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a palavra do Senhor Jesus. Ponto 2, ainda do nosso segundo tópico. Ponto 2, nós vamos falar agora sobre o sistema político e cultural. O espírito da Babilônia, ele exerce forte influência na política, na cultura. Pautas progressivas de inversão de valores são impostos em afrontas à cultura cristã, tais como apologia ao aborto, a ideologia de gênero, a legalização das drogas, da prostituição. Logo, o patrulhamento ideológico estigmatiza como fundamentalismo quem causa discórdia dessas pautas, a censura contra quem defende os valores bíblicos. Nós estamos vendo esses acontecimentos fortemente no nosso mundo. Nós estamos vendo, porque a igreja que não aceita as coisas erradas, ela enfrenta muitas perseguições, muitas críticas, e se torna, às vezes, alvo de bastante crítica. Mas o importante, a palavra de Deus, ela mostra claro para nós, que nós precisamos agradar a Deus e não os homens. Precisamos sim amar os homens, amar, mas não agradar, porque a igreja, ela é instituição formada por homens, mas inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Ela tem a direção do Espírito Santo, ela tem a direção de Deus, e não do fulano, do cicrano e do beltrano.
Então nós não podemos agradar os homens. Como nós acabamos de ler aqui, as pautas progressistas de inversão de valores são impostas afronta a cultura cristã, a nossa cultura cristã. Eu nem falaria sobre a cultura cristã, eu falaria sobre aquilo que está na palavra de Deus, que é a nossa regra, aquilo que é da vontade de Deus, da direção de Deus. Mas, como está escrito aqui, a cultura cristã, tais como apologia ao aborto, a igreja não pode aceitar. Mesmo que mude todas as leis do país, a igreja, ela tem que prevalecer não aceitando apologia ao aborto e teologia do gênero. Também a igreja não pode aceitar. Mesmo que as leis, que os políticos fazem as leis, muda toda a legislação, aprova tudo, a igreja não pode aprovar, porque a igreja, ela pertence a Deus. A igreja pertence a Cristo, não pertence ao presidente da república, ao governador do estado. A igreja não pertence a nenhum político. A igreja pertence ao Senhor Jesus Cristo. Legalização das drogas e da prostituição, a igreja também não pode aceitar. O patrulhamento da ideologia estigmatiza como fundamentalista quem discorda dessas pautas. Há censura contra os que defendem os valores bíblicos, mas a igreja precisa continuar defendendo os valores bíblicos. Não pode aceitar aquilo que os homens impõem, aquilo que os homens querem. A grande mídia, as artes, a literatura, a educação, promove o doutrinamento contrário à fé cristã. No mundo nós vemos tudo isso, mas a Bíblia já nos alerta. A Bíblia diz: no mundo tereis aflição, mas tenha de bom ânimo, Jesus disse, porque eu venci o mundo. Ah, pastor, mas está difícil porque não pode mais falar isso, pode falar aquilo. Fala com Deus, obedece a Deus, guarda a palavra de Deus, ame a Deus e não temos homem. A Bíblia diz que é melhor nós temer a Deus do que os homens, porque se nós temer a Deus, a Bíblia diz assim que aqueles que temem a Deus, ele é diferente daqueles que temem o homem, porque o homem, o que o homem pode fazer? O homem pode até nos matar, pode até tirar nossa vida, mas depois disso nada mais ele tem a fazer. O máximo que o homem pode fazer é tirar a vida do outro, e Deus não. Deus pode tirar nossa vida e lançar a nossa alma nas profundezas do inferno, nos diz a palavra de Deus, se nós desobedecer o Senhor nosso Deus. Voltando então para o nosso estudo, como diz aqui, a grande mídia das artes, da literatura, educação, promove doutrinário contra a fé cristã. Isso nós vemos todos os dias, né? Os acontecimentos. Coagida pelo politicamento correto, a sociedade assimila e defende a cultura. O povo é coagido a acreditar, às vezes, naquilo que não é verdade. Então, quando o povo, eles são coagidos, o povo aceita realmente essas coisas que não é do agrado de Deus, que não é da vontade de Deus. E o povo, então, às vezes aplaude, o povo gosta, e o povo, dessa forma, nega a Deus por causa da política dos homens. Ponto 3. No sistema econômico. O livro de Apocalipse registra o enriquecimento dos mercadores por meio de exploração da luxúria e da lisiosidade do espírito da Babilônia. Ele mostra o comércio, o governo, que suborna o cidadão por avareza, dinheiro e poder. É o que nós vemos todos os dias. É isso que nós vemos aqui, olha.
O povo são subordinados, subornam os cidadãos por meio do quê? Da avareza, por meio do dinheiro e do poder. As pessoas correm hoje atrás disso. As pessoas que não temem a Deus, as pessoas que não servem a Deus, hoje correm atrás disso daqui hoje. As pessoas se lançam na avareza, as pessoas buscam o dinheiro e buscam poder. Mas lembrando que tudo isso vai acabar, porque Jesus está para voltar. A hora que Jesus voltar, tudo isso daqui acaba. Não adianta mais o homem ser avarento, querer adquirir tudo, querer ganhar tudo. Não adianta o homem ter poder, não adianta o homem ter dinheiro, porque nada disso vai adiantar. Como nos mostra a palavra do nosso Deus. Há caminhos que para o homem parece ser bom, mas o seu fim é morte, diz a palavra do Senhor Jesus. Apocalipse 18, do 12 ao 13. As pessoas são motivadas a levar vantagem financeira, ilícita, imoral, em prejuízo do próximo. As pessoas fazem isso mesmo. Elas procuram poder, procuram fama. Então elas não pensam duas vezes se elas for levarem vantagem financeira, não importa se seja ilícita, não importa se seja imoral, não importa se vai prejudicar o próximo. As pessoas buscam o interesse próprio. Acabou o amor. As pessoas não temem a Deus. Aqueles que não temem a Deus, para eles está bom. Não importa de quem eles vão pisar. Mais importante é eles subir. Então as pessoas querem usar o próprio irmão, a própria pessoas que estão do seu lado como fosse um degrau de escada para ele subir. Mas essa avareza aqui tudo vai acabar. As pessoas são motivadas a levar vantagem financeira ilícita, imoral, em prejuízo aos próximos. As pessoas não se importam e praticam isso dessa forma. Malaquias 3:11, a sociedade é extorquida em troca da satisfação dos prazeres pecaminosos e consumismo desesfreado. Ou seja, a sociedade é extorquida nas suas próprias satisfações, nos seus próprios prazeres. O interesse próprio de cada um para si mesmo. Então, não é igual lá no início da igreja, que a palavra de Deus mostra, que aqueles que tinham as propriedades chegavam a ponto de, quando via os outros passando necessidade, pegava as suas propriedades e vendia. Ia lá na igreja, nos apóstolos, entregava aquilo que era para o sustento das pessoas, que estavam às vezes enfrentando dificuldade, passando fome, e era defeito isso em prova de amor. As pessoas faziam por amor. Como nós lemos aqui, no estudo que nós já passamos aí há poucos dias, que Ananias e Safira, eles fizeram isso, mas não foi por amor. Eles não foi para realmente suprir a necessidade das pessoas. Eles fizeram porque eles viam que essa era uma das formas deles fazer fama, criar o seu próprio nome. Então, quando eles viam que as pessoas vendiam suas propriedades, levavam o dinheiro aos apóstolos para suprir a necessidade das pessoas, eles criaram no coração deles um desejo diferente daquelas pessoas. Eles já queriam se promover, queria que todo mundo visse ele fazer aquele bem, mas ele estava com o coração enganoso, cheio de engano. E o que eles fizeram? Eles pegaram, venderam a sua propriedade e mentiram contra Deus, contra o Espírito Santo, levaram uma parte só do dinheiro. A outra parte eles tiveram para eles, pegaram para eles.
achando que ia enganar os apóstolos, que ia enganar a igreja. Mas eu posso enganar todos, mas a Deus eu não engano, o Espírito Santo eu não engano, e nem eles conseguiram enganar, e ninguém vai conseguir enganar. Então, eles cometeram o pecado. Assim, às vezes pode acontecer no nosso dia de hoje. As pessoas podem querer se promover diante das outras pessoas. Às vezes, a pessoa quer que as pessoas vejam ele como aos olhos diferentes, achando que quer ver ele com uma santidade, de uma maneira superior a todo mundo. A pessoa vai na igreja, levanta lá uma oferta de R$1.000, R$200, R$100, R$500, entrega à igreja, mas levanta lá, balança, quer que todo irmão vê ele entregando a oferta, mas ele, o coração dele, não é para abençoar a obra de Deus, não é para agradar o Senhor Jesus, mas sim para se promover na igreja, quer serviço pelo pastor, pelos irmãos, pelos obreiros, quer serviço por todo mundo, para se autopromover. Mas isso é pecado diante do nosso Deus e diante de toda a nossa sociedade. Então as pessoas aqui estão mostrando, faz de tudo e não importa, porque não tem amor, só quer fazer o seu bem, aquilo que é bem para ela. Quer fazer, como diz a palavra de Deus aqui, ó, as noções nocivas das levar vantagem financeira ilícita e moral, em prejuízo próximo, porque não tem mais amor à sociedade, não tem mais amor ao povo. A sociedade é extorquida em troca de satisfação de prazer pecaminoso, consumido desesfreado. Ou seja, se nós olharmos para os nossos políticos, às vezes as pessoas fazem coisas nojentas, faz coisas terríveis. Por quê? Não ama o país, não ama a nação, não ama o Estado, a cidade. Os governantes quer fazer só em benefício próprio, e o povo passando fome, necessidade. A Bíblia diz, quando o ímpio governa, o povo geme, a nação geme. Então, nós precisamos pedir a Deus, que Deus tenha misericórdia, que levanta homens e mulheres, não religioso, não de boca para fora, mas pessoas que têm realmente amor, compromisso de trazer o benefício para o povo, para a nação, que tenha temor a Deus e não religioso, né? Porque religioso tem muito, precisa ter pessoa, temor ao nosso Deus. A sociedade extorquida em troca da satisfação dos prazeres pecaminosos e consumismo desesfreado, ou seja, não tem controle, né? Desesfreado, sem controle. E nesse sentido, o materialismo, os delitos e a autossuficiência conduz o ser humano a confiar no quem? No dinheiro, no poder aquisitivo, e deixa de confiar no nosso Deus. Só que tudo isso vai acabar, né? Tudo isso vai acabar. Quando Jesus voltar, acaba tudo isso. Os que controlam a economia impõem-se embargos, tributos, multas em desfavor do cidadão. Importante, às vezes as pessoas criam. Hoje nós falamos desses tributos. Hoje nós falamos dos impostos, que são esses que a Bíblia está falando aqui mesmo. A Bíblia fala sobre isso, tributos. São os impostos que eles criam. Hoje, tudo que nós vamos fazer, nós pagamos imposto. E às vezes, o rico, as pessoas assim, que têm muito poder aquisitivo, não paga. Quem paga às vezes é só os pobres.
É o que está dizendo aqui, ó, os que controlam a economia impõem embargos, tributos e multas em desfavor do cidadão importante, em desfavor, ou seja, o cidadão que eles acham que é importante, que são os ricos, são os poderosos, eles são favorecidos, eles não pagam, quem paga é eu, é você, nós que pagamos nossos impostos. Mas o nosso Deus está vendo tudo isso. Quer ver o que diz no livro de Tiago? Tiago, capítulo 2. Vamos ver o que está escrito? Vamos abrir a nossa Bíblia aqui, ó. Vamos para o livro de Tiago. Capítulo 2. O versículo que nós vamos estar meditando aqui agora é o 6 e o 7. Mas vós desonraste os pobres. Porventura, não são os ricos os que vós oprimem e os que vós arrastam aos tribunais. Não blasfema eles o bom nome pelos quais são chamados? Então, é o que diz a palavra de Deus do livro de Tiago. São os pobres só que são oprimidos, prejudicados com os tributos, com todos os impostos colocados, e os ricos são livres. Mas o nosso Deus está vendo tudo isso. Olha o que diz no livro de Apocalipse, capítulo 13. Apocalipse 13, versículo 16 e o versículo 17. E fez que a todos os pequenos e grandes, ricos e pobres, livre de escravo, que lhe fosse posto um sinal na mão direita ou na fronte, ou seja, na testa, né? Para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aqueles que tivessem o sinal ou o nome da besta, ou o número do seu nome, ou seja, oprime as nações. Isso é depois do arrebatamento da igreja, quando a igreja subir. Isso vai ser depois do arrebatamento da igreja. As pessoas que não tiver o sinal na mão ou na testa, não compra, não vende, aí não importa quem seja, pobre, rico, qualquer nação e qualquer povo, né? Então, Jesus está voltando e brevemente isso pode acontecer. Tópico de número 3, a imposição da igreja diante do espírito da Babilônia. Não negociar a ortodoxia bíblica. A palavra ortodoxia, ela representa, ortodoxia, ela representa o caráter de interpretar implantação como o único verdadeiro da igreja, a doutrina do sistema teológico. Então, a maneira de nós reconhecer Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Essa é a ortodoxia, o amor que nós temos só a Deus. Então diz aqui, ó, a palavra ortodoxia vem do grego ortos, que significa correto, algo correto, e da expressão doxa, do verbo dóquio, com o sentido de crer. Nós cremos corretamente, ou seja, no Deus vivo. Ortodoxia. A junção dos termos traz a ideia da crença correta. Crença correta, ortodoxia, crença correta. Nesse aspecto, a ortodoxia cristã tem a Bíblia Sagrada como suprema e inquestionável árbitra em matéria da fé e prática, ou seja, nossa única regra de fé da ortodoxia, a Bíblia Sagrada, ou seja, a palavra do nosso Deus, ortodoxia.
Por conseguinte, a igreja precisa reafirmar a verdade bíblica como valor universal e imutável. É o que a igreja precisa pregar. A igreja precisa pregar, ensinar, afirmar a verdade bíblica como valor universal e imutável, ou seja, que não muda. A palavra de Deus não muda. É isso que a palavra de Deus ensina, né? Assim, por meio do estudo bíblico, sistemático e doutrinário, torna-se possível capacitar o crente para enfrentar o espírito da Babilônia. Então, só através do nosso conhecimento com a palavra de Deus, nosso estudo bíblico, escola dominical, o sistema doutrinário, que torna possível capacitar o crente, capacitar o cristão para enfrentar o espírito da Babilônia e suas ideologias contrárias aos valores absolutos da fé cristã, com mansidão, temor e boa consciência. É nós aprendendo a palavra de Deus, através do estudo bíblico, através do ensinamento da igreja, de nós compreender a verdadeira palavra de Deus e enfrentar os espíritos da Babilônia, os espíritos babilônicos, que vem confrontando, querendo desmerecer aquilo que o nosso Deus nos deu para nós como a doutrina verdadeira da palavra do nosso Deus. A fé cristã, que é a mansidão, o temor e a consciência. Vamos ver o que está escrito em 1 Pedro, capítulo 3, 1 Pedro, vamos lá. Livro de 1 Pedro, capítulo 3, versículo de número 15 e 16. Vamos ver o que está escrito. Antes, santificai-vos com os vossos corações a Cristo como Senhor. Santificai com os vossos corações a Cristo como Senhor. E estáis sempre preparados para responder com o quê? Com mansidão, com temor, a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Essa é a palavra do nosso Deus que nos aconselha. Versículo 17. Porque melhor é sofrer fazendo bem, se é a vontade de Deus assim, ou seja, se Ele quer, do que fazendo mal. Ou seja, pastor, eu tenho sofrido tanto por ser cristão, tenho sofrido tanto por estar na igreja, é melhor nós padecermos como cristão do que negarmos a palavra de Deus e depois ser negado naquele dia, porque Jesus diz que todo aquele que me negar, eu também negarei diante do meu Pai. Então, não podemos negar a palavra do nosso Deus, não podemos aceitar ser extorquido com as coisas erradas, com as mentiras, que às vezes esse mundo quer nos separar do amor do nosso Deus. Ponto 2. Formar o caráter de Cristo. O caráter cristão refere-se à nova vida, modo de pensar, de agir, daqueles que pertencem a Cristo. A pessoa que pertence a Cristo, ele age diferente, pensa diferente, é diferente. Por que é diferente? Porque a pessoa pertence a Cristo. Olha como diz aqui, o caráter cristão refere-se à vida do modo de pensar e de agir daqueles que pertencem a Cristo. Ou seja, é diferente daqueles que servem o mundo, né? É diferente daqueles que vivem roubando, matando, daqueles que vivem às vezes, querendo fazer a sua própria fama, querendo fazer o seu próprio nome.
é diferente, os que servem a Deus. Vamos ver o que está escrito, Efésios 4. Vamos para o livro de Efésios, capítulo de número 4. O versículo de número 22 até o 30. Diz assim: e despojai-vos quanto ao procedimento anterior do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, ou seja, isso fica para trás, o velho homem, antes da pessoa vir servir ao Senhor, e vos renovar do espírito da vossa mente, a partir do momento que a pessoa se torna cristão, ele se renova o espírito da vossa mente, tudo muda, né? A partir da conversão, tudo muda. Depois, versículo 24. E a vós resistir do velho homem, revestir do velho homem, que segundo Deus foi criado em verdadeira justiça e santidade. 25. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Deixai a mentira, falai a verdade, como diz aqui, deixai a mentira, falai a verdade uns para com os outros, ou seja, com o próximo, pois somos membros um dos outros. Isso é amor. A pessoa precisa amar o próximo, deixar a mentira, falar somente a verdade, porque agora nós aceitamos a Cristo, agora nós pertencemos ao nosso Deus, não fazemos mais a nossa vontade, aquilo que nós queremos lá no mundo, para fazer a nossa fama, para fazer o nosso ego crescer, para nós subir na vida ou se enriquecer. Nós fazia de tudo. As pessoas pisam no outro, perseguem, maltratam, extorquia as pessoas, mas a partir do momento que se converteu a Cristo, tudo mudou. Agora não é mais nem para mentir para o seu próximo, é para amar o próximo. Nos diz a palavra do Senhor Jesus Cristo, versículo 25, pelo que deixai a mentira, falar a verdade, cada um com o seu próximo, pois somos membros um dos outros. Depois, versículo 26, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, ou seja, as pessoas estão iradas, não pode deixar o dia terminar, não pode deixar o dia acabar sem antes vir se arrepender e não deixar a ira no coração dele, nem esperar pelo pôr do sol, pelo esconder do sol, no caso. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Antes do sol se esconder, a pessoa tem que se arrepender, não quer dizer que tem que esperar o sol estar se escondendo, não. Mas é não passar de um dia para o outro, não deixar essa ira no coração. E não deis lugar ao diabo, diz o versículo 27, não deis lugar ao diabo. Depois o 28, aquele que furtava não furte mais, antes trabalha, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com os que têm necessidade. As pessoas vêm para a igreja, olha o que está acontecendo, a pessoa vem para a igreja, lá, antes de vir, de servir o Senhor, a pessoa roubava. As pessoas faziam tudo errado. Agora, o que está acontecendo com essa pessoa? As pessoas ficam admiradas, olha, aquela pessoa não trabalhava, aquela pessoa roubava os outros, fazia de tudo errado. Agora, aceitou Jesus, agora essa pessoa está trabalhando, está ganhando o dinheiro, está se sustentando, ainda está ajudando as demais pessoas que estão passando necessidade. Verso 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe,
mas só as que seja boa e para a necessária edificação, a fim de que ministre graça aos que ouvem. A pessoa fala assim, poxa vida, aquela pessoa quando estava no mundo, antes de ser crente, falava palavrão, coisa errada, agora ela só fala coisas bonitas, coisas boas, porque agora é nova criatura, pertence a Cristo agora, né? Verso 30, e não entristeçai o Espírito Santo de Deus, no qual fosse selado para o dia da redenção. Não entristeceu o Espírito de Deus, aquele que nos selou para o grande dia da redenção, diz a palavra de Deus. Antes, já terminei aqui, mas eu vou deixar mais esse versículo. Toda amargura e cólera e ira, e gritaria e blasfêmia seja tirada dentre vós, bem como toda malícia. Antes, sede bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Esse é o conselho da palavra do Senhor nosso Deus. Então, as pessoas que estão servindo a Deus estão aqui, participando disso, dessa natureza cristã, das pessoas que têm o caráter de Cristo. Ponto 2, formar o caráter de Cristo. O caráter cristão se refere-se à vida, à nova vida, modo de pensar, de agir aqueles que pertencem a Cristo. Nesse aspecto, torna-se necessário enfatizar que o fruto do Espírito é que desenvolve o caráter do salvo. Pastor, mas não consigo fazer isso, porque não desenvolveu ainda, pelo Espírito de Deus, o caráter do salvo. Porque a partir do momento que a pessoa, ele é transformado pelo Espírito Santo, que tem o seu caráter mudado pelo Espírito Santo de Deus, começa a apresentar esses bons frutos e rejeita tudo aquilo que ficou lá no passado. Jesus ensinou que é pelo fruto que nós conhecemos as árvores. Pelo fruto. Se nós pegarmos uma laranja, se nós pegarmos aqui uma banana, nós sabemos de onde vem essa banana. Não vem do pé de laranja. Não vem do pé de limão. Nós sabemos que veio do pé de banana, de uma bananeira. Então, pelo fruto conheceremos a árvore. Nós podemos conhecer. Quando nós vê uma pessoa que está fazendo tudo errado, mas está na igreja, nós sabemos que ele não é cristão. Nós sabemos que ele não é convertido a Cristo. Nós sabemos que ele pode até ser um religioso, mas não pertence ao Senhor Jesus. Ele não é um cristão. Ele está dentro de uma igreja, ele está até falando da palavra de Deus, tudo, mas ele é religioso. Ele não é cristão. Ele não é convertido. Ele não é transformado pelo poder do Espírito Santo na sua vida. Não por acaso, o apóstolo Paulo observa que o melhor antídoto contra o veneno é o jugo do pecado. E o jugo do pecado é andar em espírito. Apóstolo Paulo, ele fala que o antídoto, o melhor antídoto contra o veneno do jugo do pecado é andar em espírito. Ou seja, quando a pessoa ela está andando em espírito, ela vence o pecado. E quando Paulo fala aqui a palavra antídoto, antídoto é um remédio que combate a doença. O pecado, o melhor antídoto dele é a pessoa andar em espírito. Porque quando a pessoa está na carne, a pessoa comete pecado. Não consegue combater o pecado estando na carne. Mas se a pessoa andar em espírito, como diz o apóstolo Paulo, ela consegue combater o pecado. Então o maior antídoto para o pecado é andar em espírito, como diz a palavra de Deus. A falha
da formação moral do caráter, produz pseudo-cristã, escravizado pela carne. Essa palavra pseudo-cristão, é uma palavra difícil até de nós falarmos, mas essa palavra, como nós vamos falar aqui, o pseudo-cristão, significa cristão que não cumpre as suas obrigações religiosas. Então, quando você vê um cristão que não cumpre as obrigações religiosas, ele está incluído aqui nesta palavra aqui, ó, pseudo-cristão, que ele é escravizado pela carne. Um cristão escravizado pela carne, ele não consegue ser aquele cristão que cumpre as suas obrigações espirituais. Então, nós falamos dessa forma. O cristão que não cumpre as suas obrigações espirituais é um cristão que continua ainda preso pelas obras da carne. Porque se ele estiver andando em espírito, ele não é preso nas obras da carne. Portanto, a igreja que prima o estudo, aplicação da palavra de Deus, produz crente espiritualmente maduro, capaz de resistir o espírito da Babilônia, presente no cenário global. A igreja precisa de bastante ensinamento, estudo bíblico, ensinamento, mostrar realmente, porque o que nós mais vê na igreja hoje é barulho, o que nós vê é emoção, emocionar as pessoas. A igreja precisa de palavra, aonde traz as pessoas ouvir realmente a verdade. Precisa as pessoas se emocionar. Não tem problema se emocionar, não é pecado. Mas é necessário que a igreja traz os ensinamentos corretos da palavra de Deus, a aplicação da palavra de Deus, que produz um cristão espiritualmente. Produz cristão espiritualmente, não cristão carnalmente, né? Porque o cristão capaz, espiritualmente, ele é capaz de vencer o espírito da Babilônia. E os cristãos que são carnal, eles se envolvem no espírito da Babilônia, não conseguem se livrar dele. E o espírito da Babilônia está presente em todo o cenário global, em todas as áreas. De uma forma geral, em todas as áreas está presente o espírito da Babilônia. Ponto de número 3, o último ponto. Aguardar a volta de Cristo. A dispensação da graça termina com o arrebatamento da igreja, antes da grande tribulação. Essa dispensação, a volta de Cristo, ela vai fazer que termina isso no arrebatamento da igreja. Muitos não acreditam no arrebatamento da igreja, mas nós acreditamos. Temos base na palavra de Deus sobre o arrebatamento da igreja, que pode acontecer a qualquer momento. Então, a dispensação da graça, ela termina com o arrebatamento da igreja, que é antes da grande tribulação. Quando a igreja for arrebatada, a terra vai passar por uma grande tribulação. Acerca dos sinais que precedem a volta de Cristo, destacamos apostasia, ou seja, as pessoas se afastando de Deus. Inversão de valores, as pessoas negando a palavra de Deus, invertendo tudo, não acreditando naquilo que Deus fez, aquilo que Deus criou. Nós vemos realmente em todas as áreas. Todas as áreas. O homem, a mulher não se conforma com o que ele é. Se o cabelo é liso, ele quer enrolar. Isso é só um exemplo, não estou dizendo que isso é pecado. Estou dando só um exemplo. Se o cabelo é liso, ele quer enrolar. Se o cabelo é enrolado, ele quer lisar. É pecado, pastor? Enrolar o cabelo ou lisar o cabelo? Não. Estou dando só um exemplo, que as pessoas não se conformam com o que ela é. De todas as áreas. Não dá mais para nós falar por causa das horas, né? O relógio está correndo. Acerca dos sinais, então, apostasia, que é o abandono da fé,
a inversão de valores, perseguição, guerra, fome, peste e terremoto. Tudo isso nós não estamos vendo? Se tudo isso são as coisas que mostram o sinal da volta de Cristo, você já viu, eu já vi. Nós já vimos aqui as inversões de valores, a apostasia, a perseguição, as guerras, fome, peste, terremoto. Tudo isso nós temos visto. Diante desses eventos, o cristão é exortado a não viver desapercebido, mas esperar o seu Senhor em oração e vigilância. Ainda requer-se do salvo, enquanto aguarda a bendita esperança, a renúncia das impiedades, as paixões mundanas e o viver neste mundo, neste presente século, uma vida de autonomia, integridade e santidade. É isso que a palavra de Deus nos traz como orientação. Porque a volta de Cristo, nós não sabemos. Sabemos que todos os sinais já mostram a guerra, os terremotos, a inversão de valores, como nós já falamos aqui disso, de todas essas coisas que mostra para nós que realmente nós estamos já no final dos tempos, só aguardando as trombetas tocar. Então, vivemos um período em que o espírito da Babilônia exerce forte influência na sociedade global. O povo obedece mais o espírito da Babilônia do que a razão e do que o poder do nosso Deus. Suas ações buscam o cumprimento, domínio político, econômico, cultural, religioso em oposição aos valores da fé cristã. Nega a fé cristã. Essa é a grande verdade. As pessoas estão se opondo contra e as pessoas que estão servindo a Deus, que estão na fé, estão se aderindo e abandonando a fé, deixando a fé cristã e obedecendo essa doutrina contrária à fé aprendida pela palavra de Deus, ensinada pelo Espírito Santo de Deus. O avanço dessa ideologia aponta para a iminente volta de Cristo, ou seja, tudo isso mostra que Cristo está realmente às portas, está para voltar. Nesse inlúdio, é dever da igreja oferecer resistência do mal, ou seja, a igreja precisa ensinar a doutrina bíblica, formar o caráter dos discípulos, santificar-se para a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados irmãos, encerramos aqui mais uma lição do nosso terceiro trimestre, que nós iniciamos hoje. Terceiro trimestre, que fala sobre a Igreja de Cristo e o império do mal. Então, nessa próxima quarta-feira, se Deus assim nos permitir, a lição de número 2, a deturpação da doutrina bíblica do pecado. Eu vou fazer um teste com os irmãos, vou criar um link e vou enviar para os irmãos para ver se a gente consegue fazer uma reunião diferente com todos os irmãos se vendo. Aí eu vou enviar esse link para os irmãos para nós fazer um teste, para ver se todos conseguem entrar no link. E aí, quando nós fizer então o nosso estudo bíblico, nós vamos fazer dessa forma, todo mundo se vendo. Mas antes, eu vou fazer um teste com os irmãos, se vai ser possível a gente fazer dessa forma, tá bom? Deus abençoe a todos os irmãos. Vamos agradecer o Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Obrigado
nesta noite, obrigado por esse estudo, obrigado pelos irmãos presentes conosco, Pai. Senhor, neste momento, te agradeço em nome de Jesus, que o teu amor, que a tua graça, que o teu Espírito Santo esteja com todos nós, hoje para todos sempre, todos os dias. Amém. Deus abençoe, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Até quarta-feira na nossa próxima live, se Deus assim nos permitir. Deus abençoe a todos, muito obrigado pela tua companhia.